Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos tratar de um tema mais voltado para o lado jurídico, mas que também é muito importante para o perito e o assistente técnico perito. São duas expressões, dois conceitos previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, que são as expressões do impedimento e suspeição de juízes, mas também é aplicado ao perito e também é aplicado ao técnico em perícia. Então, pegando pela etimologia da palavra, impedimento, ela tem uma presunção absoluta, ou seja, juris et de jure. Refere-se à parcialidade do juiz e, consequentemente, válido também para os peritos. E também a suspeição, há apenas a presunção relativa, que a gente chama de juris stato. Então vamos lá. O que é que prevê o artigo 134, que fala sobre o impedimento jurídico? O impedimento, ele, como o próprio nome já está sugerindo, ele inviabiliza a participação de um juiz ou de um perito em uma determinada investigação ou num julgamento, no caso do juiz. E isso está previsto, certo? E tanto um perito quanto um juiz, ele não pode exercer sua função se ele for parte envolvida no processo, né? No caso do juiz, também vale para ele ser mandatário da parte envolvida no processo. Se ele oficiou como perito no processo, no caso ele prestou depoimento como testemunha durante o processo, isso impede que ele faça o seu ofício, que é a investigação científica. Também nós temos, o fato de ele ter conhecido, em primeiro grau de jurisdição, ou seja, o primeiro julgamento, ele esteve envolvido de alguma maneira, certo? Também ele está impedido de exercer a sua função se ele estiver postulando, certo? Como advogado da parte, se a pessoa envolvida no processo for seu cônjuge, ou se for um parente seu, ou consanguíneo ou afim, certo? Na linha direta e na linha colateral até o segundo grau, ou seja, até o grau de parentesco em segundo grau. Quando o cônjuge, o parente, consanguíneo ou afins, como por exemplo cunhados, de alguma das partes também de alguma das partes esteja ligado de forma direta ou colateral até o terceiro grau. Quando o órgão da direção ou da administração de pessoa jurídica da parte da causa. Então, todas essas situações previstas impedem tanto o juiz, como também impede o perito de fazer a sua atuação. Já a suspeição, que está no artigo 135, ela relativiza a ação do juiz e ela está prevista quando, por exemplo, o perito, vamos falar no nosso caso mais específico, ele é um amigo íntimo ou inimigo capital, quer dizer, com testemunhas dessa relação animosa do perito com alguma das partes envolvidas. Também ele é considerado suspeito quando alguma das partes for credora, o perito esteja devendo alguma coisa para ele, ou a pessoa deve alguma coisa para o perito, certo? Ou também para um cônjuge seu, ou para parente seu, em linha reta e colateral até o terceiro grau. Ele também não pode exercer sua função porque ele está em suspeição. Também se ele for herdeiro, presuntivo, de algum patrimônio, ou se ele for donatário ou então empregador de alguma das partes, tanto acusação como de defesa. Também ele está incluído no artigo 135 de suspeição, se por acaso anteriormente ele recebeu algum benefício, alguma dádiva, certo?
ou então durante o processo já iniciado. Então, se isso acontecer, certo, ele fica suspeito da investigação. E ainda, lógico, se ele tiver algum tipo de interesse no julgamento. Então, todas essas situações podem levar tanto um juiz como a um perito ou técnico em perícia a impedimento de atuar ou a suspeição, a suspeita. Quem é que vai, no caso da suspeição, atuar? Geralmente é o advogado que percebe isso e, logicamente, para tirar o perito daquela atuação, ele entra com o processo de suspeição, por exemplo. E isso é válido para quem, que é o que nos interessa mesmo? Isso é válido para o perito, que é aquele que é concursado, e é válido também para o técnico em perícia judiciária. O perito particular não está sob a atuação desses artigos por um motivo muito simples. Ele é contratado por uma das partes do processo. Então não existe impedimento, não existe suspeição para o técnico particular ou privado. Beleza, pessoal? Então aqui vai mais as informaçõezinhas para vocês a respeito do mundo da perícia, certo? E nós vamos misturar bastante, nós vamos ficar com a parte técnica, nós vamos misturar com a parte jurídica, tudo aquilo que considerarmos importante para a sua compreensão, né, da atuação dessa classe, né, de trabalhadores, classe técnica altamente especializada. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço no coração de vocês. Valeu, gente!